Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aí a estudar a reta, né, na geometria analítica plana. O tópico que a gente está vendo agora é o tópico de retas perpendiculares, né? Então a gente já viu que quando as retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares é igual a -1, isso quando elas estão escritas na forma reduzida, né, suas equações, ou o produto dos coeficientes de x mais o produto dos coeficientes de y é igual a zero, isso no caso quando as retas estão escritas aí, as suas equações estão escritas na forma geral, tá? Então a gente tem resolvido exercícios abordando esses conceitos e eu aproveito nos exercícios e vou introduzindo outros conceitos também, como o que eu vou introduzir agora. Consideremos a reta R de equação 2x mais 3y mais 1 igual a zero e o ponto A, 4, 5. Encontre a projeção ortogonal de A em R. Bom, o que é a projeção ortogonal? A projeção ortogonal nada mais é do que o pé da perpendicular traçada de A até a reta, né? Nesse caso a reta R. Ou seja, o que a gente tem é o seguinte, né? O que a gente tem aqui uma reta R, onde a equação dessa reta R é 2x mais 3y mais 1 igual a zero. E a gente tem um ponto A, que eu não sei se pertence ou não a essa reta, mas eu vou supor que não, provavelmente não, né? Que tem coordenadas 4 e 5. Então, quem é a projeção ortogonal? A projeção ortogonal é esse ponto aqui, ó. Eu já vou aproveitar e traçar a reta. É esse ponto aqui, a linha, que é o pé da perpendicular traçada de A até a reta R. Isso aqui é a projeção ortogonal. Então, a linha... Então, a linha é a projeção ortogonal de A em R, tá? Bom, então a gente quer as coordenadas desse ponto aqui. Bom, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a equação da reta S, que é a reta que passa por A e a linha, tá? Bom, para isso, primeiro eu vou escrever a nossa reta R na forma reduzida. Então, 2x mais 3y mais 1 igual a zero é a mesma coisa que y igual a menos 2 terços de x menos 1 sobre 3. Né? Então, passando esse cara para cá, fica menos 3y igual a 2x mais 1. Passando menos 3 para lá, fica exatamente isso. Então, olhando aqui para essa equação, o que a gente tem? A gente tem que esse menos 2 terços é o coeficiente angular da reta R. Como a reta R é perpendicular à reta S, o que a gente tem? A gente tem então que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é igual a menos 1. Como esse cara daqui é menos 2 terços, então isso nos dá o seguinte, ó. Então isso nos dá que o coeficiente angular de S vai ser, então, 3 sobre 2. Beleza? Tá? Então, olha só. Então, a reta S, ela começa como? Ela começa da seguinte maneira. Y é igual a 3 sobre 2x mais n. Tá? Bom, para achar o coeficiente linear, basta ter um ponto dessa reta. E, de fato, a gente tem, que é o ponto A. Ou seja, então, como A pertence a S, quando y for igual a 5, x é igual a 2 e vice-versa. Então, isso aqui vai ficar 5 igual a 3 sobre 2 vezes 4 mais n. Simplifica aqui.
que fica 2. 3 vezes 2 dá 6. 5 menos 6 dá menos 1. Então, com isso, a gente tem que n é igual a menos 1. Se n é igual a menos 1, a equação da reta S então ficou como? Y é igual a 3 sobre 2x menos 1. Então, achamos aí o n e achamos aqui a equação da reta S. Tá? Bom, qual é a ideia agora, né? O ponto A' é a interseção de R com S. Como a gente já viu em aulas anteriores, para achar as coordenadas desse ponto de interseção, basta resolver o sistema com a equação da reta R, ou dessa forma, com a reta S. Tá? Mas antes de resolver esse sistema, eu vou achar a equação da reta S de uma outra maneira. Tá? E aí depois a gente, assim que eu achar a equação da reta S de uma outra forma, a gente então resolve o sistema. Tá? Então, olha só, uma outra maneira que a gente tem é o seguinte, ó, só para aplicar a outra propriedade. Digamos que a reta S tem a seguinte equação: ax mais by mais c igual a zero. Então, eu estou escrevendo a equação da reta S na forma geral. Então, como R é perpendicular a S, então A vezes 2, ou 2A, mais 3B tem que ser igual a zero. Aí, de novo, né, como a gente já viu em aula anterior, essa equação é uma equação linear com duas variáveis. Então, essa equação ela tem infinitas soluções. Então, basta pegar uma solução que satisfaça. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui igual a 3 e esse cara aqui igual a menos 2, que vai satisfazer. E aí, de novo, né, o coeficiente C, ele vai variar, ele vai ser, a gente vai achar ele de acordo com a solução que a gente achar aqui. Se eu colocasse 6 menos 4, eu acharia aqui um outro C, mas que no final, na equação geral, eu conseguiria simplificar todo mundo por 2, por exemplo. Tá? Então, essa é uma das soluções, não necessariamente todas, porque são infinitas. Bom, então, tomando essa solução, a equação da reta S, então, fica 3x menos 2y mais c igual a zero. Aí, mais uma vez, para achar o c, basta ter um ponto. Então, de novo, vou substituir as coordenadas de A. Então, como A pertence a S, então isso aqui vai ficar 3 vezes 4, menos 2 vezes 5 mais C, igual a zero. 12 menos 10 dá 2, então o C é igual a quê? Então o C é igual a menos 2. Se o C é igual a menos 2, isso nos dá então que a equação da reta S na forma geral ficou 3x menos 2y menos 2 igual a zero. E aí repara, né? Multiplica todo mundo por 2, vai ficar 2y igual a 3x menos 2, passa o 2y para lá, dá exatamente essa equação. Então, a gente achou a mesma equação da reta S, só que numa forma reduzida, outra na forma geral, mas a gente achou a equação da reta S de duas maneiras diferentes, tá? Eu fiz questão de fazer dessa outra maneira para não esquecer que tem como achar aplicando a propriedade aí quando as equações estão escritas na forma geral, tá? Por isso que eu fiz questão de enfatizar isso. Bom, achada a equação da reta S, agora a gente consegue achar o ponto A', resolvendo o sistema com as equações das retas R e S. Tá legal? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, o ponto A' é a interseção de R com S, logo a solução desse sistema aqui. Tá? Então, a gente tem aqui a equação da reta R e tem aqui a equação da reta S. Ah, Gustavo, poderia ter escrito na forma reduzida? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Bom, então vamos lá. Então, eu vou
Como eu tenho o y positivo em cima, né, o coeficiente positivo em cima e o coeficiente negativo embaixo, eu vou eliminar o y primeiro. Poderia eliminar o x sem problema nenhum. Então eu tenho aqui 3y, tenho aqui menos 2y. Então eu vou multiplicar a primeira por 2. Vou multiplicar a segunda por 3. E vou somar as duas. Ao fazer isso, o que a gente tem? A gente tem então o seguinte, ó. 4x mais 9x, 13x. 6y menos 6y, 0. 2 menos 6 menos 4. Igual a 0. Beleza? Então o x ele é igual a 4 sobre 13. Então essa é a abscissa do ponto A'. Tá? Essa é a abscissa do ponto A'. Para achar a ordenada, eu pego esse cara e substituo em qualquer uma das duas equações. Então, substituindo na primeira, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó. 2 vezes 4 sobre 13, mais 3y, mais 1, e aí eu já vou escrever esse 1 como 13 sobre 13, já para igualar os denominadores, é igual a 0. Então aqui, ó, então aqui a gente tem o seguinte, ó, 8 mais 13 vai dar quanto? 8 mais 13 vai dar 21, né? Então, 3y é igual a menos 21 sobre 13. Então, simplifica aqui, ó, que vai ficar menos 7, ou seja, o y é igual a menos 7 sobre 13, e esse y é que é a ordenada do ponto A'. Portanto, então, logo, o ponto A' ele tem coordenadas 4 sobre 13, menos 7 sobre 13. Então, essas são as coordenadas da perpendicular traçada de A até a reta R, que nada mais é do que a projeção ortogonal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então, com isso a gente resolveu mais um problema e, de novo, conforme eu for resolvendo os exercícios, eu vou introduzindo aí alguns conceitos que nem são da geometria analítica propriamente dita, né? Mediatriz, por exemplo, é um conceito lá da geometria plana. Essa parte de projeção ortogonal pode ser considerada geometria plana também, mas é considerada também da geometria espacial. E como aqui a gente está no plano, muitas definições para o espacial também vale para o plano, né? Essa questão de projeção ortogonal, né? Você tem essa definição tanto para o plano quanto para o espaço. Então, aí eu vou resgatando aí alguns conceitos pregressos aí para vocês. Tá legal? Beleza? Então, queridos, dessa maneira eu encerro essa aula e até a próxima. Um abraço.